Bom dia, amigos. Vamos ver hoje uma partida da siciliana variante ataque sozinho entre Fischer e Cooper. A partida iniciou com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C para D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6. Lembrando que também para o ataque sozinho pode ser também jogado A6 e bispo C4. Nesta partida foi a variante cavalo C6, seguido de bispo C4. Aqui chegamos na posição básica da variante sozinho. Então, após bispo C4, as pretas respondem E6, abrindo para o bispo de F8, né? E o branco aqui segue com bispo B3, uma jogada profilática muito importante. Se o branco simplesmente responde com a jogada natural roque, as pretas dispõem do contra-ataque central cavalo toma E4. Exatamente porque após cavalo toma E4, o branco joga cavalo toma E4, as pretas têm um D5, fazendo aí um garfo, né? Fazendo o garfo aí, e as pretas conseguiram quebrar o forte centro branco. Então, por isso, a jogada bispo B3 é uma jogada profilática muito importante. Além de não deixar a peça solta, esta jogada ela evita esse possível contra-ataque no centro. Então, após bispo B3, as pretas seguem com bispo E7. Também, em vez de bispo E7, as pretas poderiam fazer jogadas que buscassem algum contra-ataque na ala da dama. Tais jogadas como A6, as pretas jogando a jogada A6, elas podem prosseguir, né? Após, vejamos, bispo E3 branco, dama C7, um dama E2 das brancas, as pretas podem seguir com cavalo A5. Por que as pretas fazem essa variante? A6, dama C7, cavalo A5. Exatamente para as pretas focar o seu principal plano de jogo, que seria buscar um contra-ataque na ala da dama. Porque um dos grandes planos de jogo do ataque sozinho que as brancas utilizam é a ideia de jogar os lances F4, F5, aproveitando essa forte pressão que o bispo de B3 tem nessa diagonal. Então, as pretas, investindo na ala da dama, elas podem igualar mais facilmente esse jogo. Então, voltamos à nossa variante. Após bispo B3, na nossa partida foi jogado bispo E7. O branco seguiu com roque. As pretas jogaram cavalo toma D4, dama toma D4. Eu considero esse cavalo toma D4 uma jogada um pouco duvidosa, pois as pretas estão trazendo a dama branca para o centro com muita facilidade. As pretas seguem com a jogada roque, ou seja, as pretas defenderam seu rei com segurança. Contudo, após o roque, as pretas não fizeram um único movimento na sua ala da dama, não buscaram nenhum contra-ataque. Ou seja, dessa maneira o branco vai conseguir com grande facilidade buscar o seu plano de jogo, que vai ser jogar F4, F5 e buscar atacar esse rei preto. Então, após dama toma o cavalo de D4, roque das pretas, o branco joga o lance profilático rei H1. Rei H1 é para preparar a jogada F4 branca. A branca quer jogar F4, mas não ter nenhuma ameaça nessa diagonal que se encontra a dama e o rei, se estivesse ainda na casa de 1. Então, após rei H1, as pretas jogam B6, abrindo para o bispo,
O branco segue com F4. Então o branco seguiu com F4. As pretas bispo B7. E o branco F5. As brancas nesse momento já conseguem o seu plano de jogo inicial, que seria avançar o peão F4, F5 diante a ala do rei das pretas, né? Vejamos que a posição branca é bem harmônica, as peças estão desenvolvidas de forma bem simples, né? Contudo exercendo grande pressão no campo inimigo. As pretas aqui jogam E5, né? Essa jogada, ela na verdade causa uma grande debilidade no campo das pretas, sendo uma delas a fraqueza na casa D5, né? E a possibilidade das brancas eliminar o cavalo, que protege essa casa D5. Ou seja, o branco, que sem dúvida tem uma boa vantagem na posição. Então, após a jogada dama D3 branca, as pretas jogam H6. H6 debilita a posição do rei das pretas. Contudo, é para evitar o lance bispo G5, que seria um lance fatal para essa casa D5. Então, após H6, o branco agora vai iniciar uma manobra para atacar o rei preto. Qual manobra seria essa? A manobra é a manobra torre F3. O branco começa a passar a torre diante o rei das pretas. Agora as brancas vai tentar um ataque mortal diante desse rei. Após a jogada torre F3, as pretas jogam torre C8. Após torre C8, o branco continua o seu plano de passar as peças para a ala do rei. Segue com torre H3. As pretas jogam rei H7. Nesse caso, não sei dizer se rei H7 é uma jogada boa. Contudo, as pretas não têm boas opções. Como eu tinha dito de início, as pretas deveriam ter agredido mais as brancas na ala da dama, né? Ou seja, se as pretas tivessem agredido mais as brancas na ala da dama, com aquelas jogadas iniciais que eu tinha dito, A6, dama C7, cavalo A5, procurando eliminar esse bispo, as pretas não estariam numa posição muito inferior como essa. Contudo, vamos continuar. Então, após rei H7, o branco segue com bispo E3, as pretas dama D7 e as brancas nesse momento fazem a jogada cavalo D5. Ou seja, cavalo D5 está procurando eliminar, né, um dos defensores do rei preto. Ou seja, eliminar o cavalo de F6. O cavalo de F6 é uma das poucas peças que está fazendo um papel defensivo no rei das pretas. Após cavalo D5, as pretas seguem com bispo toma D5. O branco segue com bispo toma D5. E as pretas aqui cometem um erro muito grave. E esse erro grave foi exatamente neste momento as pretas jogarem cavalo toma D5. Ou seja, após cavalo toma D5, as pretas eliminaram o seu grande defensor. Não tinha outra peça preta participando da defesa do rei, somente esse cavalo de F6. Então, após cavalo toma D5, as pretas vão ficar sem esse defensor. O branco segue com E toma D5. As pretas agora, bispo F6. E após essa jogada, bispo F6, eu peço que você dê uma parada no seu vídeo e dê um pause e tente achar a combinação vencedora do branco. Lembrando que é muito importante que a gente exercite a nossa mente, pensar
por nós mesmos, né? Não abram o engine, não veja o próximo lance, dê um pause no vídeo e pense na combinação vencedora. A combinação vencedora nesse caso aqui é a variante bispo toma H6. Após bispo toma H6, a única jogada lógica das pretas é tomar o bispo. Após tomar, o branco joga dama E3. E após dama E3, o branco tem a pressão no peão de H6 com a dama e a torre. Na partida foi jogado bispo G7 e após bispo G7, o branco responde com F6. Após F6, as pretas não têm defesa, né? Com certeza vão perder grande quantidade de material ou vão levar mate. Uma outra variante também, lembrando que não pode ser jogado bispo G5, porque após bispo G5 a torre está cravando, o branco joga simplesmente dama toma G5, né? E também vai vencer a partida. Então, após bispo G7, F6, as pretas não têm defesa. Então esta foi uma simples partida da variante ataque sozinho, uma partida que o Fischer venceu de forma muito interessante, uma forma muito prática, né? Então, voltemos agora nesse momento ao início da partida para lembrar o que causou a derrota. Ou seja, lá na abertura, após a variante bispo B4, E6, bispo B3, o nosso adversário jogou de forma muito passiva, jogou bispo E7, após roque branco ele jogou cavalo toma D4, que foi um lance duvidoso, né? Tá trazendo a dama branca para o jogo, né? E jogou roque, né? Também definindo muito fácil onde que esse rei vai ficar, facilitando então, né, a pressão branca, né? Ou seja, as pretas deveriam, né, nesse momento, em vez de jogar bispo E7, as pretas deveriam seguir com A6. Suponhamos que fosse bispo E3, deveriam jogar com dama C7, ou seja, desenvolvendo suas peças da ala da dama, né? Não definindo onde esse rei vai ficar. Aí o branco seguiria com dama E2 e um cavalo A5. Com certeza esse cavalo A5, já eliminando esse bispo branco, já com certeza seria uma outra partida, com chances iguais para ambos os lados.